Hi English student, how are you doing today? Welcome to the final video lesson of the Aprenda Falando video course. How are you doing? Happy? Essa é a nossa última aula, última lição do vídeo curso aqui. Quero te agradecer por ter passado por uns bons bocados aqui comigo, me acompanhado. E vamos lá, a gente vai fazer essa lição aqui, que é com bastante prática, porque é isso que você precisa daqui pra frente, prática. Aqui, como eu disse já, o vídeo curso é do básico ao intermediário, então daqui pra frente você vai começar a estudar, depois você tem que continuar os estudos, só coisa avançada. Mas a grande questão é, geralmente quando a gente está num nível de gramática, o nosso nível de fala está abaixo, geralmente. Aqui você vai terminar, você é um aluno intermediário. Alguns aí já são upper intermediários, porque tem conteúdo aqui já um pouquinho mais avançado, mas o que acontece é geralmente a nossa habilidade de fala está um nível abaixo. Então se você é um aluno intermediate, provavelmente o seu nível de fala vai ser pre-intermediate. Ou se você é um aluno pré-intermediário, pre-intermediate, provavelmente você está com um nível de fala um pouquinho abaixo num elementary, é o mais comum acontecer, né? A fala é a habilidade que a gente menos pratica em aula. Aqui você teve o vídeo curso, a gente praticou bastante, o inglês falado, mas agora você tem que ir para uma situação que você tenha interação real com alguém, ou com o professor, ou com outra pessoa, amigo, parente, em inglês, turista, se você tem a chance de conversar, está na hora de praticar. Você está pronto para fazer uma viagem, ir viajar, fazer um intercâmbio, com o conhecimento que você tem agora, tá preparadíssimo, você precisa só praticar. Practice. Practice makes perfect. É o que eu sempre digo e você vai concordar comigo, você vai ver que vai botar tudo isso que a gente tem estudado na prática. Essa aula de hoje é sobre as tag questions. Maybe you know what tag questions are, maybe you don't. Talvez você já saiba ou não o que é as tag questions. É um tipo de pergunta bem peculiar. É uma perguntinha que vem no final de uma afirmação. Tá aqui a perguntinha. Isso aqui é o question tag. Isn't it? Quando você acha uma coisa, você acha que sabe alguma coisa e você só quer confirmar, que é o primeiro exemplo aqui. É um dia quente, Você está sentindo, você quer saber se a pessoa concorda com você, você vai dizer, é um dia quente. Não é? It is a hot day. Isn't it? Em português a gente tem o atalho do dia quente, Ou foi um bom jogo, A gente usa em todos os tempos verbais, só o já é o question tag, na verdade. Mas em inglês a gente tem que usar a estrutura certinha. Falou uma coisa no presente, o question tag tem que vir no presente. Falou com o modal, vai repetir o modal. Você vai ver tudo certinho. E a gente usa então, como eu disse, os tag questions, como eu diz aqui, quando achamos que sabemos algo e tentamos confirmar essa informação com alguém. Quando você tem quase certeza, mas é sempre bom confirmar. Ou quando temos uma opinião, que é esse primeiro exemplo ali, você está sentindo que o dia está quente, quer saber se concordam com a gente, concordam com você ou não, é quando a gente usa essa perguntinha, essa tag question, é somente essa parte final aqui, que é uma pergunta curta, uma pergunta abreviada, na verdade, pergunta abreviada de uma forma mais completa, que a gente vai ver aqui, de onde é que elas surgem, por que elas são formadas dessa forma. Bom, quando for o verbo to be, aqui é o it is, repete o verbo to be. A questão é, se a frase é afirmativa, como é aqui, it is a hot day, você acha que é, o question tag vai ser negativo, não é? É um dia quente, não é? It is a hot day, isn't it? Repeat, it is a hot day, isn't it? Que pergunta é essa? De onde é que ela vem? Vem da pergunta completa. Como é que seria? Pensa aí, como é que seria a pergunta? É um dia quente? Você pergunta aí pro seu amigo, é um dia quente? Como é que vai ser essa pergunta em inglês? Tenta pensar aí, vou te dar 3 segundos. É um dia quente? Is it a hot day? É um dia quente? Is it a hot day? É uma pergunta negativa, como eu disse, quando você fala alguma coisa, é um dia quente, it is a hot day, e você se certifica, você usa a forma negativa. Essa frase negativa, essa pergunta negativa ficaria assim, isn't it a hot day? Pergunta negativa está aqui, invertidinha, Isn't it a hot day? Mas como você já afirmou aquilo, você já acredita que aquilo é verdade, você diz, sim, é, Não é? It is
a hot day? Isn't it? Não precisa fazer a pergunta completa, você só está se certificando, usa essa pergunta curta no final da sua afirmação. It is a hot day, isn't it? A pessoa vai concordar ou discordar de você. Vamos pro próximo exemplo. Né? Você diz aí, você é meu amigo, não é? You are. Mais uma vez a frase é afirmativa. You are my friend. Aí você se confirma a informação. Aren't you? Repeat. You are my friend, aren't you? Good. De onde é que vem esse aren't you? Vem da pergunta. Como é que seria a pergunta afirmativa? Você é meu amigo? Are you my friend? Pergunta negativa. Você não é meu amigo? Pô, você não é meu amigo? Aren't you my friend? Quando você diz aquilo é com convicção. You are my friend, aren't you? Em curta pergunta, né, não precisa repetir, você já falou, you are my friend. Aí vem o question tag, aren't you? Ok? Isso são os exemplos com o verbo to be. Os primeiros exemplos aqui são todos com o verbo to be. E faz o boomerang, você usa it is, isn't it? Usa o verbo to be somente aqui, né, na forma negativa, na question tag. Primeiro você afirma it is, e aí se certifica na forma negativa. Isn't it? You are, aren't you? O próximo exemplo é bastante interessante. Por quê? Aqui é o verbo to be novamente. I am, eu sou engraçado, não sou? I am funny. Só que os question tags eles são sempre formados pela contração aqui. Quando o question tag ele é negativo, você vai ter que juntar is, not, isn't. Isn't it? Aqui o are not, aren't you? E o question tag, ele, 99% das vezes, ele é formado com a contração. Até seria possível, em vez de isn't it, dizer separadinho, mas a ordem ia ser diferente. Seria assim, is it not? It is a hot day, is it not? O que é bem incomum dizer. Ninguém diz dessa forma, apesar de ser uma forma possível, uma pergunta correta, o que 99,9% dos nativos vai dizer é isso aqui, não é? Isn't it? It is a hot day, isn't it? Sempre vem a contração, quase 100% dos casos, o question tag é formado, né, dessa contração. Só que, qual é a contração? É o are not, aren't, is not, isn't, am not. Quando é na primeira pessoa, o am não pode ser contraído. Se você lembra, se você sabe que quando você diz uma frase negativa, você não pode juntar o am com o not. Não existe a contração. Você até pode juntar o I com o am, né? I'm not. Mas nunca, não existe essa contração do verbo to be com o not. E talvez por isso aconteça um fenômeno bastante interessante. Por exemplo, vamos ver aqui. A forma gramatical formal, super formal, seria essa primeira forma que eu botei aqui. I am funny, am I not? Isso você vai ver em livros clássicos, de literatura antiga, ou gramática mais antiga, coisas, né, que não se usam mais tão frequentemente hoje em dia. Informalmente, ninguém vai dizer isso. Talvez você veja ainda numa dissertação universitária, algum texto super formal, essa forma. Mas o que todo mundo diz é isso aqui. E você vai pensar, sério? Então, para se confirmar, eu sou engraçado, não sou? 99,999% das pessoas vão dizer I am funny, aren't I? Sempre que você afirma, eu sou bonito, I am handsome, aren't I? Ou você, mulher, diz beautiful, I am beautiful, aren't I? Tá com um vestido aí pronta para festa, I am beautiful, aren't I? Não estou, não sou. Essa é uma forma bastante irregular, porque a gente não usa o are com o I, né? Seria um erro bem grande se você usasse assim, I are not. Eu não estou feliz. I are not happy. No way! Nunca faça isso. Please.
Esse é um erro grotesco em inglês, né? Você sabe que com o I é o am. Mas nesse caso ocorre aí uma irregularidade, né? Uma exceção da regra e você usa o aren't. Então, para dizer não sou, aren't I. Porque o are not dá para juntar, aren't I. O am not não dá para juntar. Eu acredito que por isso criou-se essa forma irregular que só acontece nesse caso de você usar então o are, aqui está com o negativo, aren't, com o pronome eu, I. Somente nesse caso ocorre esse fenômeno. Não use nunca, né, o are com I, a não ser nesse caso. Mas é bastante interessante. Você, quando vê isso, né, pô, mas tem um erro aqui, aren't I? Não, é a forma correta, é como todo mundo diz essa frase. Ok? Repeat. I am funny, aren't I? Good. Quando a frase é afirmativa, o question tag é negativo, né? Os três exemplos que a gente viu acima, a frase principal ela é afirmativa. It is a hot day, you are my friend, I am funny. E o question tag, então, sempre é o contrário, ele é negativo nesses casos. Isn't it? Aren't you? Aren't I? Mas vice-versa. Se a frase é negativa, quando a frase é negativa, você diz uma coisa, tipo, você não está bravo. You are not angry. Está? Você não está bravo, está? You are not angry. Are you? O question tag é afirmativo, como a gente vai ver em seguida. Primeiro tem mais alguns exemplos afirmativos e você vai ver um exemplo negativo logo logo. Então, o que você tem que prestar atenção é usar aqui a forma do verbo to be corretamente, né, em ambas as partes. I was a good student. Wasn't I? Eu era um bom aluno, não era? Você tem que repetir o verbo to be aqui na forma certinha, né? Então você usa o was. I was a good student. Wasn't I? Repeat. I was a good student. Wasn't I? Yes. Exemplos com modais, por exemplo, o modal can. O can volta no question tag, né, na sua forma oposta. Se aqui é afirmativo, they can dance. Can't they? Eles podem dançar, não podem? Repeat. They can dance, can't they? Isso, numa conversa bastante rápida, né? Você diz, o question tag ele é linkado com a frase. They can dance, can't they? Talvez você, na hora de falar esse tipo de frase, vai ter ainda um delay na sua mente. Você vai ter que pensar, né, que forma usar no question tag, o que é entendível, sendo, né, que você tem pouca prática nesse quesito ainda. Então é comum o aluno demorar aqui, por exemplo, they can dance. Aí, usei o can, can't they? Ou ainda, a frase afirmativa, they can. Então tem que fazer o question tag negativo. Can't they? Tem bastante fatores aí que para mim é automático, para o nativo e para você vai ser automático também. Para alunos um pouquinho mais experientes no inglês é automático. Mas não se frustre se no início você tiver aí uma demorazinha, o que é bem comum. Então você tem que praticar bastante aqui o question tag. Pratica aqui comigo hoje, inventa uns exemplos depois seus aí e tenta fazer o boomerang certinho. Vai e volta. They can dance, can they? Ou você é meu chefe. You are my boss, aren't you? Então, aos pouquinhos vai ficando linkadinho ali. You are my boss, aren't you? Mas fique tranquilo se no início tiver uma demorazinha aí até você conseguir pensar qual é a forma do question tag, beleza? So, aqui novamente o verbo to be no presente perfeito. She is... presente perfeito não, presente contínuo. Present continuous. Ela está correndo agora, não está? She is jogging now, isn't she? Isso, sempre que o verbo to be estiver na estrutura aqui, ele volta no tag na pergunta. E os próximos exemplos, então, são negativos. Aqui, então, estou dizendo, você não estava nervoso. You weren't nervous. Were you? O question tag é afirmativo. Sempre ao contrário, se você
Você não estava. Estava? Você não estava nervoso. Estava? É, que nem no português. You weren't nervous. Were you? Yes. Próximo com o modal novamente, modal could, ele vai voltar no tag aqui também, sempre na forma oposta. Aqui é negativo, ele vai voltar afirmativo. Então o exemplo é: nós não podíamos cantar uma música. Podíamos. We couldn't sing a song. Could we? Good. Novamente o verbo to be no passado, aqui ele faz parte do passado contínuo, past continuous. Então não importa se o verbo to be é o verbo principal ou se ele é parte aqui, o auxiliar da estrutura dos tempos contínuos, por exemplo, ele sempre vai voltar no tag. Então aqui está negativo, wasn't, no tag ele vem afirmativo. Não estava chovendo ao meio-dia, estava, repeat, it wasn't raining at noon. Was it? Yes. Como eu sempre também falo, tenta imaginar a situação que você tem que perguntar isso para alguém. Não estava chovendo de meio-dia, estava? Você ter essa ideia na sua cabeça que você realmente está falando isso para alguém. Isso vai ajudar você a falar inglês melhor também. Se você imaginar a situação, que isso é o inglês real. Você realmente tem que perguntar. Então olha para o seu amigo imaginário e pergunta: It wasn't raining, né? Faz esse teatrinho que pode parecer bobo, mas é importante para você pegar, né, os sobes e desces da língua real, do sentimento, falar com sentimento. Realmente, você tá com essa dúvida. Não, mas não estava chovendo, tá? It wasn't raining at noon, was it? Alright. Todos os exemplos que a gente viu acima, ou são com um modal, e o modal se repete no tag, ou com o verbo to be, tanto no presente como no passado, e ele também volta no tag, mas agora vamos ver no present simple e past simple, né, com outros verbos que não sejam o verbo to be, outros verbos que não sejam os modais, que não sejam os modal verbs que a gente viu ali, o can, could, os outros should, must, will, would. A gente usa, nesse caso, com outros verbos, com todos os outros verbos, like, work, study, stay, sleep, todos os outros verbos no presente simples, e no passado simples a gente tem que usar os auxiliaries. Estrutura da pergunta, né? O tag é a pergunta, só que ela é simplificada, ela é resumida, mas a estrutura é a que você já está acostumado em fazer perguntas em inglês. Nesses casos tem que usar o do, o does ou o did nos tag questions. For example, you like pizza? Você gosta de pizza? Não gosta? You like pizza, don't you? Repeat it. Se está repetido, vamos aqui, ó. Agora vamos botar essa frase para a gente ver certinho como é que se forma esse tag, né? Como é que forma essa pergunta. Como seria a pergunta afirmativa? Você gosta de pizza? Como faz essa pergunta em inglês? 3. Você gosta de pizza? Se precisar mais tempo, pausa, senão eu mostro aqui. Do you like pizza? Tem que usar o auxiliar, certo? Do you like pizza? Se fosse uma pergunta negativa, você não gosta de pizza? Geralmente a pergunta negativa, ela vem, né, com a surpresa. Don't you like pizza? No question tag, não precisa a pergunta inteira, porque você já está afirmando. Você gosta de pizza? You like pizza, don't you? É a pergunta resumida. Nesse caso aqui é uma pergunta negativa. Don't you like pizza? You like pizza, don't you? Use só atenção em usar o auxiliar corretamente. Aqui é o do, porque o you, no próximo exemplo, é o does, porque é she. Né? Ela quer mais um café. She wants. Você acredita que ela quer. Você só quer certificar. Ela quer um outro café, não quer? She wants another coffee, doesn't she? Repeat. She wants another coffee, doesn't she? Very good. A frase é afirmativa. She wants. O tag é negativo. Mais uma vez, para ficar bem aí entendido. Como é que seria a pergunta? A pergunta afirmativa. Ela quer mais um café? Faz essa pergunta aí para mim. Ela quer mais um café?
That's the question. Does she want another coffee? Pergunta negativa, né? Você tem que fazer uma pergunta negativa. Ela não quer mais um café? Doesn't she want another coffee? Ok? No tag, a pergunta é simplificada, certo? She wants, você afirma. She wants another coffee. Doesn't she? Yes. Então, só usar o auxiliar corretamente, né? Dependendo da pessoa. Terceira pessoa é o does. E no passado, o próximo exemplo é no passado simples com o verbo comer. Eat, que no passado é ate. Está aqui o auxiliar did. Como é negativa aqui a frase é afirmativa, o tag vai ser negativo. Com o did, porque é passado. Então, nós comemos demais, não comemos? Você olha para o seu amigo, pensa aí, we ate too much. Didn't we? Not bad, my friend. E aqui, quando a frase é negativa, o tag vai ser afirmativo. Então, eles não sabem. They don't know. Eles não sabem a verdade, sabem? They don't know the truth. Do they? Como é que seria a pergunta? Eles sabem a verdade? Faz a pergunta completa aí. Faz aí pra mim. Eles sabem a verdade? Do they know the truth? Precisa do auxiliar, certo? Pergunta no presente simples, que não é o verbo to be, não são os modais. Só que aqui você não vai precisar da pergunta toda, é só o tag, né? Então eles não sabem a verdade, sabem? They don't know the truth. Do they? Essa é a lógica, né? Aqui mais uma frase negativa, o tag vai ser afirmativo. Repeat. Ele não desenha bem, desenha he doesn't draw well. Does he? Very good. Como é que seria a pergunta completa? Ele desenha bem? Faz essa pergunta para mim em inglês. Ele desenha bem? Does he draw well? Aqui você sabe que ele não desenha, você está só confirmando. Você já viu o desenho aqui, né? O rabisco. Você sabe que ele não desenha, então você vai, he doesn't draw well. Does he? Provavelmente a pessoa vai concordar com você ou não, né? Então o question tag é realmente para certificar que você está aí na mesma página, né? A pessoa concorda com você. Último exemplo aqui com o verbo no passado simples, a frase é negativa, o tag é affirmative. Repeat. I didn't hurt you, did I? Não te machuquei, te machuquei? I didn't hurt you, did I? Excellent. E nos tempos perfeitos, então, que é o present perfect, past perfect, present perfect continuous, past perfect continuous, tem ainda o future perfect, que é a matéria avançada, a gente não viu aqui no vídeo curso, mas o que acontece é, usa o have, ou o has, ou had, correspondentemente, dependendo da pessoa e do tempo, no tag. O have, nesse caso, nesse tempo verbal, ele é um auxiliar. O verbo principal, você sabe, é o been, né, no particípio. E o have, ele é somente um auxiliar. E ele que vai voltar no tag, então. Aqui a frase afirmativa. I have been patient. Haven't I? Very good. Aqui é o has, né? She hasn't. Frase negativa. O tag é afirmativo. Ela ainda não chegou, chegou? She hasn't arrived yet, has she? E o último exemplo, então, no past perfect. Ele tinha aberto antes, não tinha? It had opened before, hadn't it?
Very good. Isso aí, então, o que você tem que lembrar é, sempre se a frase é afirmativa, o tag é negativo e vice-versa, usar a forma correta aqui, né? Que você usou previamente, vai repetir aqui, faz o bumerangue aquele. Vai com calma, se você não conseguir fazer isso muito rápido, faz devagar. Uns exercícios, acredito que se você entendeu bem essa aula, vai ser fácil. Você tem ali, você pode pensar, ver aqui, essa parte é assim, então aqui, né, você meio que aplica a fórmula. Claro que na conversa você não tem esse tempo para pensar, mas é present perfect, então eu tenho que usar o have. Não, mas é a terceira pessoa, então é o has. Você vai provavelmente se perder um pouquinho e demorar para ser automático um tempo, mas com prática você chega lá, assim como eu consigo. You can do it. Né? E beleza, vamos praticar um pouquinho. Let's practice. Esse exercício vai funcionar assim. Eu vou dizer uma frase, pode ser tanto afirmativa quanto negativa, e você vai dizer o tag. Então eu começo, você termina. Eu faço a afirmação, eu faço o comentário, por exemplo, não é domingo, it isn't Sunday, e você vai dizer não é domingo, it isn't Sunday, e você vai dizer is it? Então, eu vou repetir a frase sempre 2 vezes. Depois que eu falar a frase pela segunda vez, você faz o tag. Combinado? Vamos tentar... Só que aqui, como a instrução diz, listen and reply. Escute e replique. Não está escrito aqui, você vai ter que ouvir e fazer o tag. Aí, claro, a gente vai corrigir, vai certificar que você acertou, mas não vai estar escrito. Vou deixar aqui preparado para eu escrever depois, mas aqui vai ser orally, vai ser só no listening. E vamos lá, você consegue. Então vou dizer uma frase e você faz o tag. You don't know my name. You don't know my name. Esse é mais ou menos o tempo que você precisa para fazer o tag. Eu disse, né? Você não sabe meu nome. You don't know my name. O que você tem que dizer é isso aqui. Do you? Você não sabe meu nome, sabe? You don't know my name. Do you? Ok? Entendido? Vamos tentar mais uma. She didn't eat my sandwich. 2 vezes. She didn't eat my sandwich. Did she? Oops. She didn't eat my sandwich, did she? Ela não comeu meu sanduba. Comeu? Vamos para mais uma. Sempre tem que afiar o ouvido e ver o que eu vou dizer para usar a mesma estrutura. They can play the guitar. They can play the guitar. They can play the guitar. Can they? Yes, they can. One more. He has been to Canada. He has been to Canada. Hasn't he? He has been to Canada, hasn't he? One more. You shouldn't drive so fast. You shouldn't drive so fast. Should you? You shouldn't drive so fast, should you? Next. They were playing this afternoon at 4 o'clock.
They were playing at 4 o'clock this afternoon. Se eu não me engano, eu meio que troquei a ordem, mas a frase que eu falei foi a mesma, né? Ups. Às vezes meu... Ah, que deu. O'clock this afternoon. Eles estavam brincando. Weren't they? They were playing at 4 o'clock this afternoon, weren't they? Last one. Vamos fazer a última. Let me think. You have enjoyed this video course. You have enjoyed this video course. Haven't you? You have enjoyed Aprenda Falando video course, haven't you? I hope you have. It has been a pleasure. Tem sido aí um grande prazer acompanhar você nessa caminhada, te ajudar a atingir os seus objetivos e daqui para frente é o quê? Continuar estudando. Essa é a última aula dessa etapa, né? Você terminou aqui, você é um aluno intermediário, uma aluna intermediária pronta para conhecer o mundo, para conseguir aí, de repente, um trabalho com colegas estrangeiros, uma multinacional. É só continuar estudando e praticando, mas aqui a base já está forte. Você precisa, se precisar, revisar, fazer mais exercício, continuar estudando. E eu sei que você vai continuar estudando, não vai? You will keep studying English very hard. Won't you? Tell me you will. I know you will. Então, quero agradecer você, chegou ao final e parabenizar aí por essa etapa vencida. Agora é praticar, continue, né? Aqui o vídeo curso tem as aulas práticas, então você tem que fazer todas as aulas práticas lá e fazer mais, continuar estudando, fazer mais aulas práticas. Tenho certeza que você gostou dessa experiência, fez a aula já com teacher estrangeiro. Bom, se você chegou até aqui, você já fez, né? Talvez todas as aulas, agora é continuar, é praticar mais e mais para você conseguir a fluência. Eu tinha estudado tudo isso aqui quando, né, no meu tempo de que eu aprendi inglês, eu estudei aqui e não falava inglês. Eu estudei mais que isso, fiz curso avançado, né, eu terminei faculdade e ainda assim não falava inglês fluentemente, porque eu aprendi inglês da maneira tradicional, né? Só no livro, não só no livro, mas com muita pouca prática falada, e é ainda um caso realidade para muitos alunos no Brasil, né? Muito pouca prática. Aqui não, na English Bay a gente tem o Aprenda Falando, que é o vídeo curso com as aulas e as aulas práticas. Então você tem que continuar estudando e praticando, que é o principal. Eu só atingi a fluência, eu falo isso num vídeo até no YouTube, só depois que eu comecei a dar aula de inglês, porque eu comecei a falar inglês todos os dias no trabalho, né? Na escola onde eu trabalhava só se falava inglês, não aceitava a tradução, e eu trabalhava de segunda a sábado, todo dia em inglês. Deu aí 3, 4 meses eu trabalhando lá, eu estava afiadíssimo, falando inglês todos os dias. Se você não tem a chance de falar inglês todos os dias, você tem que achar as chances que você tem. Tentar fazer um intercâmbio, o intercâmbio é a melhor forma, né, de praticar e estudar ao mesmo tempo. Se você ainda não está lá aí, o intercâmbio é caro, talvez você não possa fazer, English Bay, faz as aulas de English Bay, estuda em casa e pratica com teachers aí estrangeiros. Não vai pegar teacher brasileiro, você está pronto para aula só em inglês, né? Vai fazer aula com gringo e praticar e bora lá melhorar o inglês mais e mais. Você parar, né? Estudar uma língua é que nem nadar contra o rio. Você vai nadando, parou, regrediu. Continua nadando, não para nunca. Você vai chegar lá com certeza à fluência. You will speak English fluently. Won't you? Yes, you will. I'm sure you will. It's been a pleasure. Thank you very much. Study hard, practice a lot. I'll see you around. Bye bye.